Nós entregamos a Tua palavra em Tuas mãos, Senhor Deus. Que Teu Espírito, Senhor Deus, possa guiar todas as coisas, Senhor Deus. Nós queremos depender de Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor Deus, aquilo que temos que aprender. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus. Nos ajuda, porque nós nada somos, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém, Jesus. Então, capítulo 3, eu gostaria de ler, né? A gente lê primeiro, até o versículo 12. Depois a gente vem tocando nos versículos e extraindo, né, aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então vamos correr aqui o sentido horário, né? Cátia, Araci, Malvino. Aí cada um lê um versículo. Amém. Amém? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama, a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e colherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém. Amém, Senhor. Então nós vemos aqui que João Batista ele começa a sua pregação, assim relata Mateus, né? Depois que o Senhor volta do Egito, no versículo seguinte do capítulo 3, Mateus começa assim: Naqueles dias apareceu João Batista. Então aqui há um intervalo de mais ou menos 30 anos, desde a infância do Senhor, que ele fugiu para o Egito e voltou do Egito, até o capítulo 3, que é o início do ministério de João Batista e logo em seguida o ministério do Senhor. Então aqui é um espaço mais ou menos de 30 anos, em que há um silêncio. Somente quebrado lá quando Lucas fala que o Senhor aos 12 anos, quando foi a Jerusalém, né? Os seus pais iam anualmente a Jerusalém. E ali é aquele episódio do Senhor aos 12 anos, né? Quando a sua mãe e seu pai voltam e ele fica lá na cidade, em Jerusalém. E eles foram procurar o seu filho e encontram Jesus com os sacerdotes, ali com os sábios, discutindo a palavra com eles, conversando sobre a palavra com eles. Então há o relato da infância do Senhor. O próximo relato vai ser aos 12 anos. E só depois, o próximo relato vai ser quando ele inicia seu ministério aos 30 anos. Né? Então aqui nós vemos a infância do Senhor, até o capítulo 2. E relata essa fase que o Senhor é criança. Né? E depois só quando ele, aos 12 anos, quando se torna jovem. Porque a juventude ela inicia aos 12 anos. E vai até os 30, quando o Senhor chega na sua maturidade.
Ele é um homem maduro, formado, quando ele inicia o seu ministério. Então esse é o relato que nós temos dos evangelhos da vida do Senhor. E houve um silêncio profético, que também foi quebrado por João, antes pelo nascimento do Senhor, mas uma palavra profética para o povo. Depois de um silêncio de 400 anos, irmãos. Desde a última profecia lá em Malaquias, até o Senhor voltar a falar aqui em Mateus, através de João, foram mais ou menos 400 anos de silêncio, onde não se ouvia a voz do Senhor. E a última profecia, lá em Malaquias, os irmãos já leram Malaquias? Qual dos irmãos já leram Malaquias? Malaquias. Então, qual é a última profecia lá de Malaquias? Vamos lá ver? Malaquias capítulo 4. Eu vou ler aqui a partir do versículo 5. Pessoal, em Malaquias 3:10. Só Malaquias 3:10? O que fala Malaquias 3:10? Trazei os dízimos, que isso? Trazei o dízimo, a casa do tesouro. O povo de Deus vai Sei de qual salteado. Qual que é para abrir? Malaquias? Malaquias capítulo 4, versículo 5. 4, 5. Que é a última profecia. A última profecia. Não, 3:10 foi a que a Aline leu. Eu só me lembro dessa. 4:5 foi a última profecia, digamos assim, do Antigo Testamento, né? Porque se a gente for ver direitinho, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda fazem parte do Antigo Testamento, né? Só depois do sacrifício do Senhor que inicia o Novo Testamento. Mas foi dividido assim, então. Então qual é a última profecia aqui do Antigo Testamento, assim por dizer assim, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então foi a última profecia do Antigo Testamento. E como é que inicia esse ministério de João, como foi profetizado, né? Que o Senhor enviaria o profeta Elias, né? Antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Aparece João Batista no deserto, pregando arrependimento, porque o reino dos céus está próximo. Mas como o Senhor falou mais à frente, eles não reconheceram que João Batista era Elias. Estava fechado aos olhos do povo, que João Batista era o Elias que viria preparar o caminho para o Senhor. Então eles não ouviram a pregação de João Batista. E João Batista inicia a sua pregação num mundo totalmente corrompido. Se nós voltarmos aqui à última ministração, né, a gente viu como que os governantes estavam corrompidos naquela época. A gente viu Herodes, o que ele fez. A gente viu sacerdotes que não deram importância para o nascimento do Senhor. Eles sabiam onde ele ia nascer. Vieram os magos do Oriente perguntando, e eles responderam, não, ele vai nascer em Belém. Mas cadê que eles se moveram? Então a classe governante estava totalmente corrompida, a classe sacerdotal estava só interessada em dinheiro e status, e isso há 30 anos atrás. Imagina 30 anos depois, como é que essa classe governante e esse sacerdote não estavam? Se a gente for ver o relato de Lucas, capítulo 3, porque Mateus fala o quê no capítulo 3? Naqueles dias. Mas que dias eram esses? Mateus não fala, mas Lucas fala que dias eram aqueles, né? Lucas capítulo 3. Fala assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, ou seja, era imperador romano que governava, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás,
Nesse contexto, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então esse era o contexto. Tibério César governando, Pôncio Pilatos, Herodes, filho de Herodes o Grande, né? Filipe, Lisânias governando, e sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás. Ou seja, uma governança totalmente corrompida Ainda tinha Barrabás. e um sacerdócio totalmente corrompido. Porque, se a gente for no Antigo Testamento, não poderia haver dois sumos sacerdotes. Era só um sacerdote que exercia ali esse ministério. E aqui havia dois. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Ou seja, os saduceus e os fariseus, eles estavam voltados somente para o seu status, para a sua condição financeira, fizeram do templo do Senhor um covil de salteadores, interessados somente no lucro. Os fariseus interessados em colocar um peso de uma legalidade sobre o povo, um peso que eles nem podiam carregar. Então esse é o contexto que João chega pregando. Naqueles dias, voltando a Mateus, né, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, qual é a mensagem de João Batista aqui? Arrependimento. E por que arrependimento? Porque está próximo o reino dos céus. Então João Batista vem pregando aonde? No deserto. Ele não vai lá em Jerusalém e no templo pregar. Por quê? Porque isso é um ensinamento para nós, irmãos. Muitas vezes o Senhor tem que nos levar ao deserto. Uma pergunta. Pode? Há uma interrogação. Por que no deserto? Porque no deserto não tem pessoas, não tem nada, só sol, calor. Explica isso aí. Não tem nada, né? Só tem pedra, areia, não tem nada. Eu queria entender isso aí. Então, que o Senhor nos ajude a entender isso, né? Pregar para quem no deserto? Sim, sim. Interessante. É interessante, pô, interessante. Chega lá, vai lá. Tem um ensinamento aqui, tem ensinamento. Continua. Então, por que João vai pregar no deserto? Por que ele não vai na cidade, onde está cheio de gente, como o Marco falou, né? Por que não vai no templo pregar? Porque lá tinha gente para escutar, mas não. Estava profetizado o quê? Te enviarei o profeta Elias. E aqui fala, voz do que clama no deserto, como profetizou Isaías. Por que no deserto? Muitas vezes, quando nós estamos rodeados da religião, são muitas vozes falando. São muitas vozes falando no nosso coração. E nesse ambiente carregado, nesse ambiente de corrupção, nesse ambiente que a nossa vida está sobrecarregada por muitas coisas, por trabalho, preocupações, nós dificilmente escutamos a voz do Senhor. É difícil. A gente está no nosso dia a dia, na nossa correria. Temos os nossos compromissos. E o povo lá em Jerusalém, aquele templo ali era cheio, era sacrifício para cá, sacrifício para lá, mas a voz do Senhor não era ouvida. 400 anos de silêncio do Senhor. Havia sacrifício de cordeiro, de ovelhas, de pombo. Havia de tudo, irmãos. Só não havia a voz do Senhor falando. Então aparece uma voz no deserto, chamando o povo ao arrependimento. Porque é no deserto que o Senhor fala conosco. Eu creio que essa é a experiência de todos os cristãos. Não é uma experiência só minha. O Senhor ele tem que nos levar ao deserto para que nós possamos escutar a sua voz. E esse deserto pode ser um deserto existencial. A gente, às vezes, na nossa caminhada, na nossa conversão, é uma coisa alegre, é uma coisa feliz quando nós nos convertemos ao Senhor. Há festa no céu quando o pecador se converte. Mas aí, o nosso coração tem que ser preparado para, a partir daí, ouvir a voz do Senhor. Porque o nosso coração não está preparado.
Então o irmão fala, né? E eu também repito o que o irmão fala. A caminhada do cristão não é uma caminhada fácil. Porque o Senhor vai levar o cristão para o deserto. Porque só ali o cristão pode ouvir a voz do Senhor. E isso é recorrente na palavra, irmãos. É recorrente. Depois que o povo de Israel foi batizado na água do Mar Vermelho, porque saiu do Egito, simbologia da nossa salvação, o Senhor levou eles para onde? Levou para o deserto. Para que o povo pudesse ser provado e ouvisse a voz do Senhor. Esse é o caminho de todo cristão. Paulo, quando se converteu, ele teve uma alegria na sua conversão. Mas o que o Senhor fez com Paulo logo depois? Ele levou ele para o deserto. Ele teve que ir lá para a Arábia. Ficou alguns anos na Arábia, isolado, sem pregar para ninguém. Porque o Senhor tinha que falar ao seu coração. E quando a gente está no tumulto, está na correria, está na religião, como o povo ali estava, é difícil ouvir a voz do Senhor. Então aparece uma voz no deserto. Voz do que clama no deserto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem, entendeu o negócio, a questão do deserto, Marco? Entendi. O Senhor vai nos levar para nós indagarmos. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com a minha esposa, no deserto. Que a gente começa a perguntar, vou voltar um pouquinho, né, só para exemplificar um pouquinho mais. A gente começa a indagar muitas coisas, começa a perguntar. Porque nós fomos criados de uma determinada forma, foram colocados pensamentos em nossa cabeça, costumes, e daqui a pouco há uma ruptura. Vem a palavra do Senhor como uma espada e divide. E quando a gente vai começar a entender as coisas, perguntar, indagar, começa a surgir vários conflitos no nosso interior. E várias perguntas começam a surgir. Aí nós começamos a entrar num deserto existencial, que só o Senhor vai poder suprir. E nesse deserto, às vezes, nós nos sentimos sozinhos. Porque no deserto não tem ninguém, só tem a gente. Parece que ninguém entende a gente, né? Ninguém entende o nosso conflito, aquilo que a gente está perguntando, indagando. Mas é o Senhor que quer falar ao nosso coração. E é só nesse momento que nós escutamos a voz do Senhor. Esse é o deserto. Por isso a voz que clama no deserto, né? Então o povo saía e ouviu João Batista com a sua pregação de arrependimento. E por um motivo, porque o reino dos céus estava próximo. Então qual é o primeiro requisito com relação ao reino dos céus? É arrependimento. O requisito do Senhor é arrependimento. O chamado do Senhor é arrependimento porque ele estava próximo ao reino dos céus. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. A palavra aqui é metanoia, né? Mudança de mente, mudar a mente. O arrependimento é sentir tristeza pelo pecado como Deus sente. Quando há essa tristeza pelo pecado, esse verdadeiro arrependimento, aí é a conversão. Não é uma coisa psicológica, não é uma coisa imposta que a gente obriga. Não, quando há conversão, há verdadeiro arrependimento. Há uma tristeza pelo pecado. E às vezes a gente se pega, né? A gente já pediu perdão pelo pecado. Às vezes é algo que a gente fez antes de conhecer o Senhor. Coisas terríveis que a gente fez, né? A gente já se arrependeu, mas às vezes dá vontade de se arrepender de novo, né? E a gente pede perdão novamente porque aquela coisa incomoda a gente. Não que nós não fomos perdoados, né? Não que nós não fomos perdoados. Mas a gente sente aquela coisa que a gente, poxa, esse pecado aqui, eu sei que ofendeu o Senhor. Então a gente se arrepende para mostrar que nós verdadeiramente fomos convertidos pelo Senhor, né? Então esse era o arrependimento que João buscava. Porque não existe perdão sem arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Para haver perdão, é necessário haver arrependimento. Naquela pregação de Pedro, lá em Atos, Pedro discorreu, fez aquele discurso, e ao término do seu discurso, o que os homens falaram? O que faremos nós? E Pedro vai e completa, né? Cada um de vós arrepende-se e seja batizado em nome de Jesus para que haja remissão de pecados. Ou seja, o pré-requisito para que haja perdão é o arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Não existe remissão sem arrependimento. Né? Não existe perdão de pecados sem arrependimento.
Remissão de pecados, né? Remissão de pecados, perdão de pecados. Sem arrependimento. Então, não é que no nosso coração não tenha que ter perdão para algo que acontece no nosso meio, né? Às vezes um irmão te ofende e o irmão não se arrepende porque acha que não fez nada, acha que está tudo bem. Não precisa de perdão, de arrependimento, porque não tem arrependimento, né? Não acha que fez algo de errado. Mas você foi ofendido. E você, na sua posição, você libera o perdão. Mas o efeito para a pessoa não é efetivo, porque a pessoa não tem arrependimento. Inclusive, o Eduardo Burto até fala quando a gente, nas nossas orações, pede para a gente orar ao Senhor, para falar, Senhor, ele fala assim na pregação dele, Senhor, me mostra onde tem um irmão ferido, que eu feri, e não soube que feri aquele irmão. É bom até orar, entendeu? Isso é interessante. Liberar perdão, né? Para liberar o perdão. Liberar perdão. Você não pode ter vergonha de pedir perdão. Entendeu? Se você não tiver a coragem de pedir perdão ao irmão, você mantém o pecado e você ofende o irmão. Isso, a gente tem que ter humildade para isso. Claro. Pedir perdão a qualquer um. Não, porque o arrependimento, ele, para existir, tem que ter uma consciência de erro. É isso aí, a consciência. Se não tiver uma consciência de erro, não vai haver a questão do arrependimento. Mas arrepender de quê? Agora, quando a pessoa reconhece que é um pecador e que precisa de perdão, de arrependimento, ela coloca o coração arrependido. Mas se a pessoa acha que, não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, entendeu? Deus é Deus. Entendeu? Então, Mas a consciência da gente, na hora tu vê que tu pisou na bola. quando o Senhor toca, É no ato. então assim, é um pré-requisito, né? Para que haja perdão de pecados, tem que haver arrependimento. Não que o coração do cristão não vai ser um coração liberado para perdoar. Independente ou não de que haja arrependimento. O coração tem que ser liberado para perdoar. Tendo arrependimento ou não. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Lá em Lucas, vamos lá em Lucas rapidinho? Eu vou abrir em Lucas em Atos. Lucas capítulo 23. Não, primeiro vamos em Atos, rapidinho. Atos capítulo 7. O episódio aqui, irmãos, é 7:60. Mas eu queria ver antes aqui o contexto, por quê? O quê? Atos capítulo 7, versículo 60. O contexto aqui é aquele discurso de Estevão. Quando Estevão faz aquele discurso. E no versículo 60, fala assim, então, quando as pessoas pegaram pedras para apedrejar Estevão, para matar Estevão, o que Estevão fala no versículo 60? Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Então, o que Estevão fala? Não lhes impute esse pecado, Senhor. Pediu ao Senhor. Essa é uma passagem. Agora em Lucas, versículo 20, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Uma passagem parecida. Um acontecimento parecido, né? Porque as pessoas ali estavam apedrejando Estevão, matando Estevão, e o que Estevão pede? Senhor, não impute esse pecado a eles. Os irmãos acham que Deus ouviu esse pedido de Estevão? Não imputou pecado àquelas pessoas? Eu acho difícil, né? Eu nunca pensei nisso. Eu acho difícil. Estevão fez um pedido. Senhor, não lhes impute esse pecado. As pessoas estavam matando Estevão ali, apedrejando. Os irmãos acham que Deus escutou esse pedido de Estevão? Não imputou pecado àquelas pessoas? Eu acho que não. Eu acho meio difícil. Deus liberou o pecado. O perdão. Estevão liberou. Ele liberou. É. Estevão estava certinho. Ele liberou perdão. Igual Jesus falou, ele não sabe o que faz. Perdoa. Eu vou chegar aí. Ele liberou perdão. Mas esse perdão que Estevão liberou não foi efetivo na vida daquelas pessoas. O Senhor imputou o pecado àquelas pessoas. Imputou. É porque essa questão aí é voluntariamente, é de cada um. Sim, é de cada um.
Não, De cada um. é isso aí, né? Eu posso liberar o perdão, mas o perdão na vida do irmão não vai ser efetivo se não houver arrependimento. Isso aí. Não vai ser. Então, eu creio que o Senhor não escutou esse pedido de Estevão. Foi imputado o pecado daquelas pessoas. Mas Estevão fez o papel dele, liberou perdão. Capítulo 23 de Lucas. Alguns pedidos que o próprio Filho de Deus fez não foram atendidos pelo Pai. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Não foi atendido. O Senhor não foi atendido. Passou. Que versículo é? Capítulo 23, versículo 34. O Senhor na cruz. O que o Senhor falou? Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Os irmãos acham que aquelas pessoas que estavam matando Jesus foram perdoadas? Se elas se arrependeram, claro. Né? Mas se elas estavam matando Jesus, elas não estavam arrependidas. Não tá. Não estavam? Elas podem ter se arrependido depois. Aí ninguém É sabe. o mesmo. Mas naquele momento que Jesus faz aquele pedido, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e elas estavam matando Jesus, crucificam, os romanos matando ele, o Senhor não escutou esse pedido de Jesus. Mas o Senhor liberou perdão. É interessante. O Senhor liberou perdão. Liberou. O Senhor Jesus liberou. E se o Pai encontrasse ali arrependimento, com certeza Na hora que eles seriam Tiveram perdoados. medo e acreditaram, alguns. Acreditaram que ele era realmente o Filho de Deus. Sim, depois, né? Teve alguns soldados que creram, né? é, Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. centurião, né? Foi, centurião. Ficaram com medo daqueles terremotos, aquelas coisas. Sim. E aí falaram, ele é verdadeiramente Filho de Deus. Mas, e aí, será que ele se arrependeu? Aí que está a história. Né? Mas por que eu trouxe essas passagens? Virtude da pregação de João Batista. Porque ele prega arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E via um povo, e era batizado por João. O povo que vinha com sinceridade. Sim. Aquele povo humilde. Porque a elite explorava, meu. A elite explorava. Parece que não acontece isso hoje, né? O povo sofre, o povo está sofrendo e os governantes na corrupção. A gente vê a classe religiosa só O querendo, lugar tá até pior. entendeu? Mas o povo mesmo, o povão sofre na mão desse pessoal. E é a mesma coisa. Ou seja, a história se repete, meu. A história se repete. Então, um povo com coração humilde, o povo com coração sincero, ia ter João Batista. Porque João Batista, como fala Hernandes Dias Lopes, né, era um engenheiro de trânsito do reino dos céus. Por quê? Porque ele veio preparar o caminho. É um engenheiro de trânsito. Eu achei interessante essa dica. João Batista era um engenheiro de trânsito do reino dos céus. Ele veio preparar o caminho para o Senhor encontrar corações ali que pudessem ouvir a palavra do Senhor. Então, um povo simples vinha com o coração arrependido, cria e era batizado. Mas começou a aparecer uns curiosos lá, irmãos. O Delcio Menezes fala que João Batista representa o precursor. Ele é o precursor, que veio antes, entendeu? Preparando o caminho, o precursor. Isso aí. Interessante. Ele vem antes preparando os corações. Isso aí. Isso. Ele veio com a sua tudo. É o que veio antes. Essa questão do arrependimento que você falou, que o Senhor ele liberou perdão ali na cruz, né? E depois João Batista vem pregando também o arrependimento, que aí você falou, o arrependimento é metanoia. Foi isso? Sim, mudança de mente. É mudança de mente. Né? E depois você falou de Atos. Né? Atos foi Estevão, né? Então, aí Pedro vem É Pedro. pregando, falando, bem lá de trás, né? Falando de Cristo, Sim. naquela linda pregação dele, e acho que não sei, 3.000 pessoas, né, que ele pregou naquele dia, e ali aquelas mesmas pessoas, assim, até me corrija se eu estiver errado, aquelas mesmas pessoas que estavam ali quando Pedro começou a pregar, aquelas mesmas pessoas também estavam, muitos viram ali quando Jesus foi crucificado. Sim, muitos viram. E ali ele fala, né, arrependei-vos. Então, acho que Deus, né, ele dá sempre a oportunidade de nós nos arrependermos. Com certeza.
Então eu acredito que ali na hora, talvez, como o irmão falou, né, alguns até se arrependeram e outros não. Então aí Deus, eu acho, né, assim, aí no segundo momento, na pregação de Pedro ali, ele mais uma vez, aí ele vem, né, de novo contando aquela situação toda que Cristo passou, e aí ele vem e comenta, né? Aí ele fala de novo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Poxa, olha o que vocês fizeram, vocês crucificaram a Cristo. Tipo assim, ele não tinha culpa de nada e vocês o crucificaram. Aí eles se confundiram, né? Como fala na palavra, confundiram-se no coração. E aquele mesmo pessoal que estava lá, né, uma segunda oportunidade, vamos dizer assim, né? Que eu não sei se foi isso, eles se arrependeram e foram batizados também, Sim. não é isso? Sim, muitos dos que estavam ali, né, haviam participado dos acontecimentos, né? Sabe? Porque foi algo recente, né? Sabiam, Foram 40 dias, né? 50 dias, o Pentecostes, né? 50 dias, desde quando o Senhor ascendeu, o Senhor permanecia na cidade, né? Que descerá o Espírito Santo, eles ficaram ali. Então ali era um momento de festa, de Páscoa, logo depois de Pentecostes. Então tinha muitas pessoas ali transitando, vindo de outros lugares. E como a Kátia falou, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, é porque o Senhor está dando oportunidade. Se a pessoa não se arrepende hoje, amanhã tem outra oportunidade, depois tem outra oportunidade. Isso é tremendo demais, porque assim, nós como seres humanos, porque Deus, ele não, o pensamento do Senhor é totalmente o avesso, o contrário do nosso. Amém. A gente muitas vezes pensa, não tem um jeito, não tem como fazer, não tem como resolver, não tem como perdoar, não consigo, e assim vai, né? Várias outras coisas. Mas para o Senhor, né, como diz, para o Senhor nada é impossível. Ele é o Deus do impossível. E ele perdoa várias vezes se ele precisar. Mas aí, né, você num determinado momento você não se arrepende, mas o Senhor fica ali, não, mas uma hora você vai se arrepender. Aí você, né, vem e se arrepende, o Senhor, agora você se arrependeu. Então, está perdoado o teu pecado. Mas a gente nós não somos assim. Nós somos diferentes. Nosso pensamento é totalmente oposto do Senhor. Um dia a gente vai chegar lá. Amém. E muitas das vezes, é verdade o que ela falou, são totalmente diferentes mesmo, isso é verdade. Muitas das vezes a gente quer medir a gravidade da ofensa. Não, o que aquele irmão fez comigo Aquele ali foi muito... Não estou preparado para perdoar ele, não. É assim mesmo, desse jeito. Isso que Pedro falou. Quantas vezes eu devo perdoar? Esse camarada erra comigo toda hora, Senhor. Quantas vezes eu devo perdoar ele? Aí o Senhor falou, não só 7, mas 70 vezes 7, Pedro. Que tu deve perdoar ele. Se ele errar 10, 1000 vezes, perdoa ele. Amém. Né? Isso é maravilhoso, né? Muitas das vezes Graças a Deus que ele é assim. a gente quer medir a gravidade, né? A gente Perdoa a não vida pensa. inteira. Entendeu? Não, o pecado desse irmão errou muito, foi muito forte o que ele fez comigo. E nós que fizemos com o Senhor? Fizemos muito mais pior do que o Senhor, irmão. E o Senhor perdoou na hora, irmão, quando nos arrependemos. Quando se arrepende, O Senhor não mede a gravidade do pecado. Paulo matou, né? Alguns irmãos, ele consentiu na morte, né? Quem consente é pior do que aquele que deu o tiro, que deu a facada, que usou É igual, né? É igual o que mata, né? É pior, irmão, segundo a lei dos homens, né? Né, Marcos? Eu estou errado. É a mesma coisa, o que mata e o que consente. É conivente, né? Então o Senhor perdoou Paulo. Você não falou, Paulo, ó. O Senhor não falou assim para Paulo assim, não. Paulo, teu pecado foi muito, tu matou muito filho meu. Dá um tempinho aí, depois eu vejo se eu vou te perdoar. Não, na hora. Paulo caiu do cavalo. Não, perdão, não. Caiu ao chão, né? Caiu no chão, vamos falar assim. Caiu ao chão. Né? O Espírito Santo apareceu para ele ali, o Senhor, e ele se arrependeu. O Senhor perdoou ele. Né? Então o que o Senhor busca no nosso coração? O Senhor busca isso, arrependimento. É isso que ele busca, arrependimento. Quando você arrepende, você tem uma boa consciência. Sim. Isso aí. O primeiro requisito para nós entrarmos no reino ou nascermos de novo, sermos feitos filhos, é o arrependimento. Sem isso, nada mais acontece. Nada mais acontece. Então, por que arrependimento? Porque está próximo o reino dos céus. Eu não sei se o Marco estava aqui, quando a gente tocou na questão do reino, lá em Daniel, na estátua, naqueles animais. Estava aqui, Marco? Não lembro, não. Acho que não estava aqui não, mas tudo bem. Você uma quarta-feira aí, ou duas, que eu faltei, né? Mas tudo bem. Arrepender-te por quê? Porque está próximo ao reino dos céus. Eu vou tentar aqui resumir aqui alguma coisa aqui.
está próximo o reino dos céus. O que Daniel profetizou no capítulo 2 de Daniel e no capítulo 7? Daniel, com aquele sonho de Nabucodonosor, que teve aquele sonho daquela estátua, cabeça de ouro, peitoral de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro. Como que Daniel interpreta esse sonho de Nabucodonosor? São os reinos do mundo. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, União Europeia, pés misturados com barro. Vem os dedos, depois vem na outra visão, né? Vem um chifre menor, que são 10 chifres, né? Esses 10 dedos correspondem aos 10 chifres da besta. Depois vem um chifre pequeno que vem crescendo, é um anticristo. E nessa visão do sonho de Nabucodonosor, o que acontece? Uma pedra é cortada sem auxílio de mãos. E dá um golpe na estátua, nos pés, e esmiuça tudo. Então, qual é o período que aqui João Batista está pregando? É justamente no Império Romano, que é o último reino que se levantaria antes da vinda do reino do Senhor. Então, aquilo que eu comentei no outro estudo. Sempre que um reino está governando, quando Babilônia estava governando, o próximo reino que tomaria o local de Babilônia, que era a Pérsia estava em preparação. Estava crescendo. Devagarzinho estava crescendo. Porque um reino não toma outro de uma hora para outra. Um reino não toma outro reino de uma hora para outra. Tem que ter uma preparação. O exército tem que crescer. E quando o exército dessa outra nação, desse outro reino, está maior do que daquele reino que está governando, no caso era a Babilônia, então Pérsia se levanta e toma o reino. Mesma coisa a Grécia. Quando Pérsia estava governando, Grécia estava ali, começando devagarzinho. A crescer. Quando cresceu, tomou o lugar da Pérsia. Porque ficou maior, mais poderoso. Roma, a mesma coisa. Enquanto Grécia estava governando, Roma lá estava em incubação, estava gestando. Quando Roma cresceu, tomou o lugar da Grécia. Então, um reino só toma o outro quando há uma preparação anterior. Eu só posso tomar o lugar de alguém que está governando se eu me preparar antes. Não é de qualquer jeito. Senão ele lá é mais poderoso do que eu, me dá um cascudo e me manda para lá, entendeu? Não é assim. Então, esse é o contexto de João Batista. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quem está governando é Roma, Império Romano, mas o próximo reino é quem? Na visão de Daniel, é o reino do Senhor, que vai se manifestar. Mas tem que haver uma preparação para esse reino. Para quando o Senhor voltar, o Senhor tem um povo com ele, um exército junto com ele, preparado para tomar o lugar. Reinar na hora certa. E quando é que começou essa preparação, irmãos? Aqui. Começou aqui. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Aqui começa a preparação daqueles que vão governar com o Senhor quando o Senhor vier tomar o seu reino. Porque o Senhor está sentado à destra do Pai, aguardando que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Quando todos os inimigos forem colocados por estrado dos seus pés, ou seja, o Senhor tem um povo junto com ele, preparado para governar. Então sai Roma e é implantado no reino do Senhor. Então, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o tempo da preparação daqueles que vão reinar com o Senhor. E essa preparação, irmão, já tem 2000 anos. Começou com a pregação de João Batista. Arrependei-vos. Por quê? Porque está próximo o reino dos céus. A preparação, a qualificação para aqueles que querem participar desse reino está chegando ao fim, irmãos. A porta está se fechando. Aqueles que querem participar do reino do Senhor, falta pouco tempo. Porque se nós formos entrar no detalhe da profecia, os pés misturados de ferro misturado com barro, nós já estamos nos dedos, os 10 dedos, ou seja, os 10 chifres. São as 10 nações? As 10 nações que vão tirar a sua coroa e dar para o anticristo. E já tem muitos falando aí
os irmãos acompanham as notícias com relação a isso, que nós necessitamos de um governante mundial. Não é isso que está falando aí? E esse é o anticristo. Muitos estão falando, governos estão falando, papas estão falando, empresários estão falando. Nós precisamos de um governante mundial. O mundo está em conflito, o mundo está em confusão. Quem que vai colocar ordem nisso tudo? Precisamos de um governante que governe tudo. Bro. Nós estamos nessa época, irmãos. Quando ele começar a se levantar, o tempo dele vai ser um tempo breve. Vai ser breve. E a preparação daqueles que querem reinar com o Senhor é agora. A qualificação é agora. Quando o Senhor completar o número daqueles que irão reinar com Ele, porque tem um número, o número está completo. O tempo é propício. Assim como o tempo era propício para a primeira vinda do Senhor, o tempo, kairos e não cronos, o tempo de preparação, está se completando. Um bolo fica no forno e nós esperamos o quê? O tempo cronos ou o tempo kairos? Para o bolo ficar pronto. Esperamos o tempo kairos. O tempo de cozimento. De assar o bolo ali. Não adianta chegar a 30 minutos. Não adianta chegar a 30 minutos. Se você chegar a 20 minutos, abrir o forno e meter a faca e tiver mole, não adiantou os 20 minutos. É o tempo de cozimento ali. Pô. Não é o tempo cronos, é o kairos. Tempo de... Quando estiver preparado, aí o Senhor volta e implanta o seu reino. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E o Senhor virá com alarido de trombeta, com voz de arcanjo, como fala em Tessalonicenses, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, essa hora está próxima. Se o reino dos céus estava próximo aqui, imagina hoje. E o reino dos céus, por que estava próximo aqui nessa época? Porque o rei estava ali. Onde está o rei, está o reino. E o Senhor estava ali presente. Começando a convocar, né? Existe aquela convocação militar que é obrigatória. Os homens têm que servir. E o Senhor veio convocar o seu exército. Mas é um exército voluntário, irmãos. É voluntário. Eu quero me alistar nesse exército. Para reinar com o Senhor. E como que João vem aqui? Ele vem vestido de peles de camelo e usando um cinto de couro. E a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Ele não vem com roupa de sacerdote. Ele não vem com roupa de pastor, com terno e gravata, como se fala hoje em dia, né? Ele vem simples, no deserto. Ele não vem no templo. Ele vem onde tinham escorpiões, onde tinham serpentes. Onde não tinha ninguém, onde só tinha pedra. Lá onde ele pregava, só tinha pedra. Só tinha rocha. E o que o Senhor falou? O que João Batista falou? Para aqueles fariseus que estavam indo lá querendo se batizar. Está aqui, a gente leu. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por que raça de víboras? No meu entender, esse pessoal está vindo lá de curioso. Só que o que está acontecendo aqui? Vamos dar uma olhada. Quem é esse que está falando aí? Essa voz que clama no deserto. E João Batista, fitando os olhos nele, falou: raça de víboras. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento tem que ter fruto, irmão. Tem que ter fruto. Nem da boca para fora. Produzir frutos de arrependimento. E João chama eles de raça de víbora. Falou que estão querendo enganar eles para poder ser batizado e ser salvo. Mas se não tem fruto, o arrependimento não é verdadeiro. É só da boca para fora. Então João vem de uma maneira totalmente diferente. Vestido de pele de camelo, cinto de couro. A alimentação dele era diferente. Comia gafanhoto e mel silvestre. Vai ser magrinho, né? Ele via pele e osso, um caniço. Pele e osso. É um caniço, uma Bíblia diz que era um caniço.
Segundo os estudiosos, O meu para dar energia, poder falar, né? Que a gente vai falar alta vez. né, segundo os estudiosos, Michael, Sim. significa serpente, raça de víbora, um tipo de serpente. No Sim, sim, raça de tipo serpente, pô. Serpente. Entendeu? E a serpente, ela representa o diabo. Representa engano, mentira, chamou ele de enganosa, mentirosa. Sim, sim. Tipo isso, né, que ele quis dizer para eles. Eles queriam só ali ver. Eu queria ver a verdade, né? Não, porque eles queriam manter o status dele, né? É, O status de poder, de controlar o povo. de engano, né? O que os religiosos querem? O que o governante quer? Controlar o povo. Controlar a mente. Ter um povo servil, entendeu? E mentindo e enganando. Mentindo, enganando. Pô. Colocando um fardo pesado. Igual de hoje, né? Igualzinho hoje. Igualzinho. Se o irmão não der aqui, o gafanhoto vai vir, o migrador, o lenhador, o não sei o quê. Vai devorar o celeiro do irmão, não sei o quê. Mas com vistas em quê? Na santidade do irmão? Não, com vistas no bolso do irmão, na carteira, entendeu? Se fosse com vistas à santidade, pô, até tudo. Às vezes a gente tem, né? Cuidado, irmão, com dinheiro. Tem que ofertar, cuidado. Até aí tudo bem, porque Diferente, né? santidade, pô, é diferente, pô. Mas aí fora tá com o olho no dinheiro, pô. Olho na carteira, pô. É diferente. E o que João falou para eles aqui no versículo 9? Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Aí eu vou citar um versículo que a Kátia citou aqui agora. Para Deus, irmãos, não há nada impossível. Dessas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. E quem é filho de Abraão? Não é quem é filho do sangue. Mas quem é filho de Abraão? É aquele que segue a fé de Abraão. Esse é filho de Abraão. E quem são essas pedras, irmãos? Que João falou. Deus pode suscitar filhos a Abraão dessas pedras. Quem são essas pedras? Somos nós. É que Pedro vai falar lá, as pedras vivas. Vós sois pedras vivas. Então, de pedras, Deus gerou filhos a Abraão. O que não é possível para o homem, é possível para Deus. Está lá em Gálatas, versículo 7 do capítulo 3. Sabei, pois, que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Não vem dizer para mim, João Batista, não vem dizer para mim que tu é filho de Abraão, não. Você segue a fé de Abraão? Segue as pisaduras de Abraão? Quem é filho de Abraão, quem é filho da fé. Quem crê como Abraão creu. E não porque nasceu na carne. Não, nós somos do povo judeu. Somos israelitas, temos por pai Abraão. Achando que nisso é salvação. Aí eles falam aí da descendência, né? Somos da descendência de Abraão. E são filhos, aí ele quer dizer que aqui como apenas filhos da fé, não é isso? São filhos da fé. Não por descendência. Não por descendência, são filhos da fé. Pô. Isso aí, pela fé. Pela fé. E quando o Senhor veio trazer liberdade para o povo, o que o povo respondeu? Liberdade? Pô, nós nunca fomos escravos de ninguém. O povo respondeu assim mesmo. Nós nunca fomos escravos de ninguém, pô. Como o Senhor veio trazer liberdade? Nós temos o pai Abraão. Temos o pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E tem lá um versículo que o irmão citou, né, em 1 Pedro, né? E chegando-vos para ele, pedra viva, o Senhor, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Então nós somos essas pedras. Por quê? Porque o povo judeu ele foi rejeitado. Com quem estava o reino, irmão? O reino estava com quem? O reino estava com os judeus. Não estava com eles? Não foi isso que o Senhor falou? O reino estava com eles? E o que o Senhor fala? O reino vos será tirado e será dado a outro povo que produza os frutos. Porque aquele povo não estava produzindo os frutos que o Senhor queria, que o Pai queria. Mas o reino estava com eles até então. Eles eram responsáveis pelo reino. Mas eles não fizeram o que tinha que fazer. Então o que ele fala no versículo 10? Já está posto o machado à raiz da árvore. Já está posto, por quê? Não deram fruta, pô.
Tinha que dar o fruto. Não deram. O reino estava com eles. O reino vos será tirado e será dado a outro povo que lhe produza os frutos. Já está posto a raiz, um machado, à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A gente vê que a pregação de João é uma pregação dura, né? Não é uma pregação light, né? Não é light. É uma pregação dura, irmão. Dura. Para o hipócrita, como que tem que ser a pregação? Para o hipócrita. Não adianta querer acariciar a cabecinha, falar o coração, Deus te ama. Não adianta. Irmão. O hipócrita tem que ouvir a pregação dura, porque é hipócrita. É falso, entendeu? E assim era aquele sacerdócio, aqueles fariseus e saduceus. Eles eram assim. Tanto é que a gente viu o que eles fizeram com o Senhor, perseguiram, entendeu? Tem aquela parábola que o Senhor conta, né? Que Deus, o Pai, angariou um terreno, né? Um espaço lá para o povo, para que eles produzissem, né? Eu vou achar essa passagem. Mateus 21. Vamos lá, Mateus 21. Oi, Marcos. Tu tá falando aí que João Batista pegou pesado contra ele também? O Senhor Jesus também pegou pesado. Chamou ele de sepulcros caiados. Também. Por fora é uma coisa, né? Mas Por fora é bonitinho, né? Pura. Então, no capítulo 21, no versículo 33, eu não vou ler, mas fala, é a parábola dos lavradores maus. Atentai numa parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Esse era o povo judeu, irmãos. O Senhor deu uma vinha para que eles cuidassem, para que desse o fruto. Mas no tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores. Eram os profetas que o Senhor enviava. O que eles fizeram com os profetas, irmãos? Mataram um, perseguiram o outro? Foi isso que eles fizeram? Mataram o filho. Então o pai, o dono daqui, o senhor, o dono da casa, quando viu, falou, vou mandar meu filho. Pô, meu filho eles vão respeitar. Meu. Aí quando o filho chegou, eles falaram o quê? Ia lá, é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. Olha só. Esse é Jesus Cristo. Pô. Que tipo de pregação essa gente merece? Tem que ser igual a João Batista, com esses, entendeu? Com esses. Com o povo que vem arrependido, o João Batista batizava. Batizar preparando o coração para receber o Senhor. Então o que fala aqui no versículo 43? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E esse reino foi dado a nós, irmãos. Esse reino é responsabilidade nossa. Que nós possamos estar produzindo os frutos que Deus requer. Porque se aconteceu com eles, quem disse que não pode acontecer conosco? Esse que fala Romanos? Paulo de Romanos fala isso. Se eles foram cortados, vocês que foram enxertados, pô, tem que vigiar. Pô. Tem que vigiar. Então o reino agora é responsabilidade da igreja. A era da igreja, né? O reino dos céus. Nós temos essa responsabilidade de dar os frutos que o Senhor requer. Para que nós possamos ser achados nesse exército do Senhor. Quando o Senhor vier tomar o seu reino, ele tem um exército com ele, fiel. Esse é o propósito do reino do Senhor. Preparar um povo que reine com ele. Então João continua aqui, voltando para Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro,
mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isso ele falando do Senhor. E essa passagem aqui, existe algumas interpretações, alguma controvérsia aqui. Eu vou expor a minha maneira de ver e também vou expor a outra maneira. Aí os irmãos avaliam, né? Porque João fala assim, eu vos batizo com água para arrependimento. Então o que é o batismo em água? É um batismo de purificação. Um batismo que limpa. Um batismo que limpa. Um batismo de arrependimento. Esse era o batismo de João. E nós praticamos esse batismo até hoje. Quando o irmão se salva, o irmão aceita o Senhor, nós cumprimos o mandamento do Senhor, como Pedro falou, né? Cada um de vós seja batizado no nome de Jesus e sejam perdoados os pecados. Esse é o batismo de João. Aquilo que Paulo fala, vocês só foram batizados com o batismo de João? Só nas águas? Tem outro batismo aí. Não foram batizados no Espírito. E aqui João fala o quê? Eu vos batizo com água. Mas vem aquele depois de mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Por isso João falava que eu diminua, que ele cresça. Ele não se achava digno nem de tirar as sandálias do Senhor. Ele é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é batizar com o Espírito Santo e com fogo? Primeiro eu vou falar o que alguns irmãos falam, que eu não vejo dessa maneira. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, alguns irmãos veem dessa maneira, né? Que o Senhor, quando alguém aceita o Senhor, o Espírito Santo vem habitar na pessoa. Então esse é o batismo com o Espírito Santo que o Senhor batizaria. Mas o batismo com fogo é algo totalmente diferente. Alguns veem que esse batismo com fogo é a condenação eterna. Então o Senhor vem batizar com o Espírito Santo e com fogo. Uns, ele batiza com o Espírito Santo. Outros que não aceitam o Senhor serão condenados eternamente. Esse é o batismo com fogo. Alguns irmãos veem dessa forma, né? Fazem essa separação. Os que aceitam o Senhor serão batizados com o Espírito Santo. Os que não aceitam serão batizados com fogo, ou seja, condenação eterna. Eu não vejo dessa forma. Por quê? Porque ele fala aqui, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se tivesse assim, ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo, aí tudo bem. Uns ele vai batizar com o Espírito Santo, outros com fogo. Mas o que fala aqui não é isso. Fala que o Senhor batizará a mesma pessoa, assim como João batizava, eu batizo com água. Eu batizava uma pessoa com água, para arrependimento. O Senhor também batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Os dois, a mesma pessoa. E o que seria isso? O batismo com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, ele só veio habitar em nós, no nosso interior, após a morte, ressurreição do Senhor, a assunção e a descida do Espírito Santo. Aí ele veio habitar em nós, porque até então ele não habitava em ser humano nenhum, somente no Senhor. Então esse batismo no Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem habitar no cristão, vem habitar no crente, vem fazer morada no espírito do cristão. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E por causa disso eu vejo que quando a gente batiza alguém, como Paulo fala, né? Se eu não me engano, não sei se é aos Gálatas, não estou lembrado agora, mas depois eu procuro e falo para os irmãos. Os irmãos vão lembrar. Não, é em Atos que ele fala isso. Ele chega para um determinado grupo de irmãos, vocês só foram batizados no batismo de João? Não conhece o batismo batismo do Espírito Santo? Não, a gente não conhece, nem ouviu falar sobre isso. Só somos batizados no batismo de João. É o que Paulo faz? Impõe a mão sobre eles e batiza eles com o Espírito Santo, né? E eu creio que é isso que nós deveríamos fazer. Quando nós batizamos alguém nas águas, logo em seguida nós deveríamos orar e batizar a pessoa com o Espírito Santo. Porque foi isso que Paulo fez com aqueles irmãos, né? E João fala a mesma coisa aqui. Eu batizo com água. Eu não batizo quando vai batizar a pessoa, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo com água. Com água. Esse é o batismo com água. Agora, nós deveríamos fazer além disso.
Há mais do que isso. Entendeu? Não só o batismo com água. Porque João batizou com água. Eu batizo com água. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque às vezes a gente faz assim, não. A gente batiza o irmão com água e o Espírito vem habitar na pessoa, mas a gente acha que é algo automático assim, né? Não precisa fazer nada, orar, não precisa... Não, se foi batizado já está tranquilo. Mas a gente deveria impor as mãos sobre a pessoa, chamar os irmãos, impor a mão sobre a pessoa e orar como Paulo fez. Para que o Espírito Santo tome aquela pessoa com poder. Entendeu? Esse fogo que dá a entender que é o poder, né? Eu vou chegar no fogo. Eu estou só no batismo com o Espírito Santo ainda. Tem o fogo, irmão. O fogo é tremendo. O fogo é tremendo. Eu tinha mal dúvida com relação a esse versículo da Bíblia, que a gente fala desse fogo aí. Tem uns Uma irmãos vez que eu falam que comentei com um irmão sobre esse Só um segundinho que eu batismo pegar uma nas água ali pra águas. nós. Pega lá. Eu até comentei isso, eu falei, mas esse batismo na água não é o mesmo batismo nosso? Não, está confundindo as coisas, não tem nada a ver. Agora você está falando aí, eu também pensava que esse batismo de João Batista, que é o batismo do arrependimento, é o mesmo nosso hoje, né? É o mesmo batismo. das águas, né? Tanto é que é o mesmo batismo lá de Atos. Que Sim. é nas águas também, né? Não é isso? Sim. Também lá, arrependam-se e sejam batizados. Em nome de Então, Jesus. A gente entende que é Isso. na água. Isso. Mas depois desse batismo na água, não sei o que aconteceu lá, que o Espírito Santo tomou todo mundo. Não sei se foi posição de mão, aí eu não sei o que aconteceu, né? Porque eles não. Não, o Espírito Santo tomou todo mundo quando ele desceu em Pentecostes. Então, Essa questão do batismo foi depois. Entendeu? Quando o Espírito Santo vem, desce e toma todo mundo ali, aí Pedro faz essa pregação que ele fez, porque o Espírito Santo tomou, entendeu? Aí cada um tinha uma língua repartida como de foi fogo. durante a pregação de Pedro? Não, o Espírito Santo desceu antes. Ih, gente, Desceu antes. sério? Se a gente ver lá depois a cronologia, a gente vai ver. Ué, mas eu pensei que fosse ali naquele batismo ali na hora. Não. Que Pedro só prega porque o Espírito Santo desceu antes. Ele foi capacitado, entendeu? Aí até achava que ele estava bêbado. De manhã eu tô bêbado. Não, que isso? Não, Isso aqui é aquela profecia de Joel. O Espírito Santo desceria. Entendeu? A promessa do Espírito Santo. Aí ele prega, aí as pessoas falam: o que a gente vai fazer? Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus sim. para a remissão de pecados. Depois. Então, mas aí depois não sei. Mas aí o Espírito Santo tomou conta de todo mundo, tanto é que eles ficaram falando em línguas. Que ninguém se entendia, certo? Sim, Atos Pentecostes. 2 que ela está falando. Atos 2. Não foi? O Pedro vem, aí prega para as pessoas, pede para eles se arrependerem, Sim, não é isso? foi. Depois disso, todos aí eles perguntam o que devemos fazer. Arrependei-vos. Arrependei-vos, né? E sejam batizados. E depois disso, não aconteceu o Pentecostes? Todos Não, o começaram- Pentecostes foi antes. Foi antes disso? Foi antes antes. dessa pregação? Foi antes. Foi antes. Depois tu veio, depois aí, foi antes. Uma parte está certa, quando começa a falar em língua. É. Foi Pentecostes. Então vamos lá, o batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito vem habitar em nós, nós deveríamos impor a mão sobre o recém-convertido, depois do batismo nas águas, como Paulo fez. Depois eu vou achar essa Outra passagem. coisa que Paulo fazia também, né? Além dele pregar, as pessoas se convertiam e ele passava um período naquela cidade que ele pregava, ensinando, doutrinando, né? Sim, Ele passava. não ia logo embora. Porque às vezes a pessoa, né? O evangelismo vai muito além de você falar só, entendeu? Só perguntar se a pessoa aceita Jesus e orar e acabou. Tem mais do que isso, é além, né? Você tem que passar um período ali explicando para a pessoa, né? Dando testemunho também, como Paulo fazia. Isso aí, Né? pastoreando a pessoa na Pastoreando. palavra. Né? Paulo fazia Mas isso. Jesus não fazia isso. Jesus pregava também fazia. e também Não ensinava. largava a pessoa, vou batizar e larga a pessoa para lá, ou vou pregar e vou. Não. Sempre tinha contato. Um cuidado, ficava ali né? junto, cuidando. Cuidado. Pode ver que na palavra diz assim, Jesus ensinava. Uhum. Ele pregava e ensinava aquilo que ele falava, né? Porque a pessoa não verdade. entendia. Agora, se a coisa não queria que entendesse, ele falava parábola. Aí ninguém entendia nada. Vamos partir pro fogo? Vamos. Mas é com o Espírito Santo e com fogo. O que é esse batismo com fogo?
O fogo, quais são as qualidades, né, as características do fogo? O fogo ilumina, o fogo ele aquece, o fogo ele revela, né? A luz revela, o fogo revela. E o fogo ele purifica. São as qualidades do fogo, né? Ele purifica. E esse... Só um minutinho, vamos fugir aqui. Quando, acho que foi Moisés, aquele fogo da sarça ali, foi Moisés? Foi Moisés, que não consumia, Que né? fogo era aquele? Não é o próprio Senhor. Não era Hebreus, fala assim, Hebreus capítulo 9, se eu não me engano. Fogo e vamos, vai ficar juntando as coisas, vai que... Não, Hebreus fala o quê? Nosso Deus é um fogo consumidor. Então, tem muitas passagens no Antigo Testamento que o Senhor fala de fogo, usa fogo, aparece como fogo, entendeu? Porque ele é um fogo consumidor. Então, ali naquela hora, ele se revelou como fogo. Como fogo, entendeu? Um fogo que se alastra, um fogo que aquece, que ilumina e que purifica também. Então, por que o João fala que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo? Vamos lá para Malaquias de novo? 3:10. Malaquias 3:10 não. Malaquias 3:1. Olha só o que estava profetizado, irmãos. Malaquias 3:1. Falando de João Batista, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Ou seja, o engenheiro de trânsito do Senhor, né? Preparou o caminho, tirou as pedras, o empecilho, limpou o coração do povo, né? Para poder receber aquela palavra. E olha o que fala depois. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Profecia com relação ao Messias. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele veio. A gente está lendo lá em Mateus que ele veio. Versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Sabão do lavandeiro. Sabão do lavandeiro. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Parar por aqui. Então, olha a profecia com relação ao nosso Senhor. Ele é como o fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros. O que é a potassa dos lavandeiros? É o sabão que é feito do potássio. E esse é um sabão que é um removedor de manchas 100% natural. Então, o Senhor veio limpar. A sua função sempre foi eliminar manchas difíceis de se remover, sem danificar os tecidos. Então, o Senhor veio tirar toda a mancha, veio limpar. Então, aqui a comparação é o quê? Com o sabão dos lavandeiros, potássio dos lavandeiros, e como o fogo do ourives, que tem a mesma função. Limpar, tirar toda a impureza daquele metal precioso, do ouro, da prata. Quando é aquecido com fogo, aquelas impurezas vão toda evaporando, né? E fica só um metal precioso. E olha a profecia do Senhor. Ele é fogo do ourives. Então João fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas, capítulo 12, versículo 49. Lucas 12, 49. Olha o que o Senhor fala. O contexto anterior aqui é a parábola do servo vigilante. Que o Senhor fala assim, ó, versículo 46. Virá o Senhor daquele servo, Lucas 12, 46. Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites.
Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então o contexto aqui é esse. Do servo, do senhor, que deveria fazer algo e não fez, porque não sabia, e um servo que sabia, porém não fez. Então o senhor vem castigá-lo, mas ele é servo. E o que o senhor fala aqui no versículo 49? Lucas 12, 49. Eu vim lançar o quê? Fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Falando aceso. Tivesse aceso. Para quê? Vamos ver o porquê desse fogo aí. Hebreus fala que nosso Deus é o quê? Nosso Deus é um fogo consumidor. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora vamos ver a função desse batismo com... O que é esse batismo com fogo? 1 Pedro 1,7. 1 Pedro 1,7. Vou ler a partir do versículo 6. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, tentações. Ele fala o quê, irmãos? Versículo 6. Nisso exultais. Ele não fala, nisso murmurais, irmão, reclamais. Não reclama não, irmão. Exulta. Fala o quê? Vos alegrai-vos. Exultai. Exultar em quê? Ficar feliz. Exultar na fartura? Exultar porque tem tudo bem? É mole, né? Exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então ele fala de um fogo que purifica. Purifica o que, irmãos? A nossa fé. Um fogo que purifica a nossa fé. E que fogo é esse? Versículo 6 anterior. Exultais quando passais por várias provações, por várias dificuldades, por várias tentações. Porque esse fogo que o Senhor veio batizar é um fogo que prova para limpar. Mas o Senhor não vai nos colocar em provação além daquela que nós podemos suportar. Mas a provação vem para que nós saibamos onde está nosso coração e sejamos limpos, para que a nossa fé seja uma fé pura. Logo mais adiante, capítulo 4, 1 Pedro. Ele fala de tentações, né? Também é uma provação. É. Tanto de um lado como de outro, né? Tentação de Satanás e provação do Senhor. Sim. Logo na frente aí, capítulo 4, versículo 12. Vou pedir para o irmão ler. Quem está com mais sono aí? Araci? Hoje sou eu. Aline? Não, tô com mais sono. Lê, Aline. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Calma aí, que eu tomei a vez aqui de sono e eu não tô achando. 1 Pedro 4, 12. 12. Ajuda aí, cara. É que ele tem o sofremos por Cristo privilégio glorioso? Isso. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Esse é o batismo com fogo do Senhor. Pô. Porque o batismo, irmãos, ele não pode produzir algo ruim. Se a gente fizer um segmento na palavra de batismo do Senhor, né? Batismo que vem do Senhor, ele não pode produzir algo ruim. O batismo na água não produz algo ruim. O batismo no Espírito não produz algo ruim. Como que o batismo com fogo seria algo ruim? Uma condenação eterna? Não pode, não faz sentido. Esse é o batismo com fogo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Com qual função? Destinados a provar-vos, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos
na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Eita. É o que eu falei ainda agora. As coisas, nosso pensamento humano é totalmente. A gente se entristece nas provas, né? Aí é que ele fala que ele tem que se alegrar. Caramba, que isso? Como assim? Olha, que coisa louca. Por isso que a Bíblia fala, né? Não sei se eu ouço muitas pessoas falarem, as coisas de Deus para o homem é loucura, né? Porque quando a gente começa a pensar nessas coisas, caramba, como assim? Como é que eu vou me alegrar nas aflições, me alegrar na prova, ficar feliz? Que isso é surreal. Coisa de Deus não acontece como as coisas do homem, não. Mas ele manda se alegrar porque quando você resiste às tentações, essas provas todas, e você fica alegre que tu venceu ali, tu conseguiu. Sabe quando que nós vamos nos alegrar na prova, irmãos? Quando passa, fica fortalecido, né? Tu Tu acha que é alegrar na prova? Se é uma prova, Eu né? entendi Tu tá passando, você diferente. se alegra quando tu passa. Eu acho que é diferente. Eu não sei se eu estou entendendo de outra forma. Ele coloca aqui, ó, como maior. Mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições. Ele não fala assim, alegrai-vos porque você passou da prova, não. Não, na Eu prova é entendi maneira Porque que tu tá passando, porque tu tá participando. passando. Sejam participantes, mas isso que tu fala, como é que você vai se alegrar você passando na prova? Tu tá no deserto, lá tu vai começar, Senhor, muito obrigado, me estou no deserto. Tu vai começar, meu Deus, Jesus tem misericórdia, me ajuda, Senhor, o que que eu faço? Aí tu começa a entrar em pânico, começa a desesperar. Não, tem que se acalmar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu estou no deserto, eu tenho certeza que quer dizer, a nossa oração tem que ser assim, né? Desse Tem que jeito. ser. Obrigado, Senhor, porque eu estou na prova. Tem que ser. Mas Oração ele do filho continua. maduro. Ó, De filho maduro. ele continua aqui. Continua, pô? Olha só. É. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis alegres. E quer dizer, quando ele voltar, Isso. a gente vai se regozijar alegre porque nós passamos por aquilo ali e não desanimamos. Nós seguimos, perseveramos. Então eu vou te dar o segredo para você se alegrar na perseguição, na tribulação, na prova e no sofrimento. Sabe qual é o segredo? Qual? Onde está o seu olhar? Para onde que você está olhando? Para onde que você está olhando, irmão, quando está passando na prova? Está olhando para baixo aqui? Porque está acontecendo? Ou está olhando para a revelação da glória de Cristo? Porque quando a glória dele for revelada, você vai ser revelado junto com ele. Não é isso que fala aqui no versículo 19? Lê aqui o versículo 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, não é sofrer porque faz besteira, não, irmãos. Não é sofrer porque está devendo na esquina, não, irmão. Não é sofrer porque mente, porque rouba, não é isso, não. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Irmãos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que é vituperados? Meu Deus, tá aqui. Se pelo nome de Cristo sois vituperados... Você ser injuriado, entendeu? Envergonhado, injuriado, envergonhado, entendeu? Injustiçado. Tudo que não presta. Hein, Marcos? O que você falou aí, concernente, você falou aí, antes de você ler o versículo, né, das nossas misérias, dos nossos erros, está no 15 aqui, ó. Que nenhum de vós padeça como homicida, Isso é. não malfeitor, ou como que se entremetesse em negócios alheios. Viu? E muitas das vezes a gente pode Se mete em confusão, né, meu? confusão porque nós procuramos. Isso aí, meu. Tem que sofrer mesmo e se entristecer mesmo. Nós roubarmos, nós se metermos em um monte de coisa que o Senhor não mandou você fazer, tu foi lá e se enrolou toda. Né? Aí é diferente. Agora quando o Senhor está te levando para a cruz,
Você vai glorificando o Senhor, é diferente, entendeu? Quando a carne te leva para algum tipo de pecado, é uma coisa. Agora, quando o Espírito está te levando para o deserto, é muito melhor. É isso aqui que ele quis dizer, né? Então, voltando para Mateus, eu não vou nem tocar em 1 Coríntios, que fala de fogo também, por cada hora. Fala que a obra de cada um se manifestará, né? Porque o fogo aprovará. Nem toquei nisso aí, irmão. Vamos voltar para Mateus para a gente encerrar? Sim, Mateus. Capítulo 3. Então, esse é o meu entendimento de muitos irmãos do que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. É o meu também? Oi? É o meu também. É, o Darino Que a gente também. conversou naquele dia? É. É que ele veio me perguntar. Perguntar para mim o que ela acha, né? Então, esse é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo está em nós, fomos batizados no Espírito Santo, e o fogo vem nos provar, vem nos limpar. Eu creio também nessa forma, mano. Não creio que... E por que nós não somos consumidos pelo fogo? Graças a Deus, ninguém nos ama. Por quê? Por que o ímpio vai ser consumido pelo fogo e nós não seremos? Porque nós temos o Espírito Santo. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se não tivesse o Espírito Santo em nós, mas esse fogo aí só ia nos destruir. Sabe por que eles vão ser... Só ia nos destruir. Sabe por que eles vão ser destruídos pelo fogo? Porque eles não têm o Espírito Santo. Não tem Espírito Santo. E o Espírito Santo é poderoso para passar pelo fogo. Sim, é o ouro. Entendeu? Está, né, mesclado com o nosso espírito. A palha, que é coisa nossa, a madeira, o feno, Vai queimar. tem que ser queimado mesmo. E só tem que permanecer o ouro, o Espírito. Por isso que nós permaneceremos. Porque o Espírito habita em nós. Foi falado da sarça. A sarça não queimava. Não queimava. Tem um exemplo na Bíblia, hein, Novino? Tem um exemplo na Bíblia. Sedraque, Mesaque e Abednego. foram jogados no fogo. Ó. Não foram consumidos. Queimou nem o cabelo. Literalmente. 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 O nosso fogo agora é espiritualmente. Né? É a prova, é a dificuldade. Entendeu? É a circunstância. É espiritual. Ali ele depositou a confiança dele no Senhor. De verdade. E aí, Deus livrou. E nós não temos que buscar escapar do fogo. Não, quero escapar desse fogo, dessa prova. Não, está muito difícil. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Porque o Senhor usa 3 coisas. Começa a glorificar o Senhor. O Senhor usa 3 coisas na nossa caminhada cristã. 3 coisas que o Senhor usa para o nosso amadurecimento e crescimento. O Espírito que em nós habita, a palavra que nos foi dada e a circunstância que nós nos situamos. As dificuldades, as situações que às vezes nós nem entendemos de onde vem. Caraca, aconteceu algo aqui agora, estava tudo bem, de repente vem uma prova, uma dificuldade. O Senhor vai usar nessa diversidade, nessa circunstância, vai usar o Espírito e a palavra. Se nós não tivermos palavra, irmãos, palavra, letra preta no papel branco, palavra, isso aqui, Bíblia. Se nós não tivermos aqui, ó, lido, como eu falo para o Caleb ler, tem que ler isso aqui, ó, tem que saber. E algo tremendo, irmãos. Só para terminar. Tá gostoso, tá? Eu acho que tá gostoso. Só para terminar, para a gente puxar a nossa orelha, a minha orelha, a nossa orelha. Os judeus, eles têm uma prática. Sabe que prática eles têm? Os filhos dos judeus, os judeus lá, o ortodoxo, aqueles que têm a palavra, o Antigo Testamento, hoje em dia, não sei se antigamente era assim, mas hoje em dia eu sei que é. O filho dos judeus, até os 7 anos, tem que ter decorado o Pentateuco. Decorado. Falar de cabeça. Melhor do que a gente. De cabeça, Pentateuco. Misericórdia. Até os 12 anos, o filho do judeu tem que ter decorado o Antigo Testamento todo. Decorado. Falar tudo sem errar e sem ler. De cabeça. Eles são assim. São zelosos da palavra, mesmo que estejam sem entendimento. O que a gente faz com nossos filhos, irmãos? Sim, puxão de orelha para mim também. O que a gente faz com nossos filhos? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E a gente acha que ensina, né?
A gente acha que ensina. Sabe tudo lá, ó. De vídeo, de tablet. Se deixar, fica o dia todo, meu. Mas a palavra é difícil, mas é difícil. Entendeu? Dá uma preguiça. É uma dificuldade, entendeu? Mas porque nós não somos zelosos pela palavra também. Se nós temos que nos arrepender, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Por quê? Porque se o Senhor achar a palavra em nós, se nós implantarmos a palavra, quando ele crescer, ele vai ter a palavra implantada. Aceitando o Senhor, ele vai ter o Espírito. Quando vier a dificuldade, irmãos, o Senhor vai ter ferramentas para usar na vida deles. Vai ter a palavra, vai ter o Espírito e a circunstância. O Senhor tem que usar essas duas ferramentas para poder nos ensinar, nos limpar e nos lavar. Então isso aqui é de extrema importância. E eu escuto irmãos sempre dizendo: irmãos, que isso? Tu é muito legalista, porque tu quer ler, só quer palavra. É muito radical, muito legalista. Se não tiver palavra, irmão, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o quê? Para essa palavra logos virar rema na nossa vida, ela só pode virar rema, uma palavra vivida, se nós tivermos conhecimento dela. O que o Espírito Santo vai fazer numa mente que não conhece a palavra? Não vai poder fazer nada, meu. Não vai fazer nada. Agora, quando nós nos debruçamos para conhecer, aí nós temos a nossa vida transformadas pelo Espírito e pelas circunstâncias. Aí o Senhor avança conosco. Aí Ele avança. Aí nós avançamos. Não ficamos como os hebreus, que já tinham uma caminhada com o Senhor, mas ainda necessitavam de leite, entendeu? Quando já podiam estar comendo um alimento sólido. Então isso aqui é de suma importância. Conhecer a palavra implantada no nosso coração. Está ouvindo, Caleb? Está escutando? Isso aqui é de suma importância. Isso aqui é que vai salvar a nossa alma. Não é isso que fala em Provérbios? Isso aqui é que vai salvar a nossa alma. A alma dos nossos filhos. Então que nós possamos nos policiar, que o Espírito Santo ache essa ferramenta em nós. Nós adultos também. Nós também, não é só criança não. Eles são mais fáceis porque tem a mente fresca, né? Não tem trabalho, preocupação, então tem que plantar a palavra. Esse livro é tão importante que quando vai ler dá sono. É o inimigo. Espiritual, o inimigo. Caramba, eu preciso para ler aqui, né? E às vezes me dá sono. E eu insisto, mas depois eu vejo que é melhor dormir. Sim, porque se você ficar lendo com sono, tu não aprende nada, não entende nada. Eu acabei de ler Mateus hoje, né? E quantas vezes eu parei? Às vezes você vai 3, 4 capítulos, tu vai bem e tal. Mas depois, amigo, começa a te dar um sono, ou então um telefone toca, alguém te chama. É uma coisa impressionante, mas tem que perseverar, tem que perseverar. Então o Senhor veio nos batizar com o Espírito Santo, com fogo, para nos limpar, para que nós possamos estar de pé diante do Filho do Homem quando Ele se manifestar. Amém? Então eu encerro aqui minha palavra. Louvo o Senhor. Amém, irmãos. Vou anotando.